Olá, meus amados, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: um cristão pode ficar possesso de demônios? Um cristão autêntico pode ser possuído por demônios? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes, porém, eu quero pedir ao meu irmão e à minha irmã que se inscreva em nosso canal. Logo abaixo do vídeo vai ter a palavrinha se inscrever. Você toca nessa palavra se inscrever, do lado da palavra se inscrever vai ter um sininho, que é o sino das notificações, para que todas as vezes que a gente enviar um vídeo para esse canal, você seja notificado, amém? Não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos em nosso canal. Se você entrar em nosso canal, você vai achar vários vídeos, como por exemplo, Jesus é Deus, né? Eu posso orar diretamente a Jesus. Vamos encontrar vários vídeos, né? No dia em que Adão pecou, né? Temos um vídeo aí que fala, cujo tema é: no dia em que Adão pecou, ele morreu. Já visto que Deus tinha dito para Adão que no dia em que ele comesse do fruto que estava no meio do jardim, do bem e do mal, ele morreria no mesmo dia. Será que Adão morreu no mesmo dia em que ele comeu do fruto? E tem vários temas para você assistir, ok? Bom, um cristão pode ser possuído por demônios? A resposta é não. Não tem como um cristão ficar possesso de demônios, se manifestar com demônios. Quando eu falo cristão, eu estou falando de um cristão bíblico, de fato, um cristão autêntico, um cristão selado pelo Espírito Santo, um cristão batizado nas águas, né? Um cristão cheio do Espírito Santo. Não tem como um cristão autêntico ser possuído por demônios, ou na vida dele habitar demônios. Não tem condição, não tem base bíblica para afirmar. A doutrina da batalha espiritual, né? Os teólogos, os ensinadores de batalha espiritual, eles ensinam que um cristão pode sim ser possuído por demônios. Ora, essa ideia, essa doutrina que a batalha espiritual aborda é no seguinte texto. Aquele texto que Jesus olha para Judas Iscariote e diz para Judas Iscariote, que era um dos 12 apóstolos de Cristo. Jesus olha para Judas e chama ele de diabo. Ora, a doutrina da batalha espiritual, que ensina que o cristão pode sim ficar endemoniado, eles vão citar Judas, porque Jesus chamou Judas de diabo. E por conta disso, eles apregoam que um cristão pode ser possuído por demônio, porque a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas Iscariote. Ora, se você analisar o texto, você vai ver comigo que Judas Iscariote não era cristão, né? É uma aberração eu querer afirmar que Judas Iscariote era cristão, só porque ele foi escolhido entre os 12 apóstolos. Inclusive, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, o próprio Jesus vai dizer, eu vou ler para você, só para chegarmos em um entendimento da palavra de Deus. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 7, 21. Está escrito assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que toda a vida praticou a iniquidade. Observe que naquele dia, como está escrito em Mateus 7:21 a seguir, Jesus fala, naquele dia. Que dia? O juízo final. No juízo final vai ter muitos falsos cristãos, né? Muitos falsos crentes que profetizou no nome do Senhor, né? E o milagre aconteceu. Gente que expulsou demônios, né? Mas estava com a vida toda errada e o demônio saiu por conta do nome de Jesus que tem poder. Muitos que operaram maravilha, ou seja, usado através de dons de operação de maravilha, mas não era um crente, um cristão autêntico. E foi julgado naquele dia, no julgamento final, né? E foi lançado no inferno, no lago de enxofre e fogo. Então, amados, Judas, com certeza, ele será julgado. A condenação eterna. Ok? Depois eu vou fazer um vídeo falando se Judas ele foi salvo. Se Judas está salvo, né? Se ele morreu, se ele se arrependeu antes da sua morte e se salvou. Depois eu vou falar se Judas foi salvo ou não. Mas, a priori, Judas nunca teve uma vida digna de um autêntico cristão. Então, a doutrina da batalha espiritual não pode usar esse texto para falar que um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão autêntico que se desvia do mal, pode ser possuído por demônio. Isso não tem apoio nas escrituras sagradas. Muita coisa da batalha espiritual, eu concordo, tem base bíblica, mas também tem muita heresia nessa doutrina chamada batalha espiritual. Existe muita heresia dentro dessa doutrina. E uma dessas heresias é dizer que um cristão autêntico, que se desvia do mal, é possível ser possuído por demônios, né? Outro texto que a doutrina da batalha espiritual usa para dizer que um crente, que um cristão, que um servo de Deus pode ser possuído por demônios, pode ficar endemoniado. O texto de Saul, que a Bíblia diz que Deus, da parte de Deus, enviou anjos maus, espíritos maus, que atormentava Saul. E quando Davi tocava a harpa, o demônio saía. Outro versículo fora do seu contexto. Se você analisar o texto, você vai ver que Saul já tinha se desviado da presença de Deus há muito tempo. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Quando Saul se desviou, foi rejeitado por Deus, saiu da presença de Deus, aí o espírito maligno se apoderava de Saul muitas vezes, né? Deus o permitia que o espírito maligno atormentasse Saul, o que foi rei de Israel. E Davi tinha que tocar a harpa para poder Saul se acalmar. Então, amado, é outro texto que não tem apoio bíblico. Saul já era desviado, né? Quando os demônios perturbava ele. Então, Saul, nesse tempo, não era um cristão, um crente, um servo de Deus autêntico. Já estava desviado da presença de Deus. Então, esses textos não afirmam que um cristão autêntico pode ser possuído por demônios. Agora, eu quero falar qual é o texto que eu quero defender aqui. O texto que mostra que um cristão autêntico não pode ser possuído por demônio. Eu vou provar, à luz da Bíblia, que um cristão não pode, de jeito nenhum, ser possuído por demônios. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, se você puder, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15. Olha o que está escrito aqui, 3,15. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Aqui, ó, 3,15. Que diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detritamento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Repetindo o versículo 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. É Paulo dizendo para a sua igreja, para os cristãos: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então observe que o Espírito Santo habita em cada crente, em cada servo de Deus. Não tem como o Espírito Santo dividir, os nossos corpos. Não tem como o Espírito Santo dividir o nosso corpo com o demônio. Ou habita demônio, ou habita o Espírito Santo. Na vida de um cristão autêntico, quem habita é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está habitando na vida de um cristão, não tem como o demônio entrar em um corpo que já é habitado pelo Espírito Santo. Então, não tem como os demônios e o Espírito Santo habitar no mesmo corpo, na mesma casa, no mesmo templo que é a nossa vida. Amém? Então, ou o Espírito Santo mora, ou os demônios moram. Se for um cristão autêntico, servo de Deus, quem habita é o Espírito Santo e não tem espaço para demônios. Mateus capítulo 12, versículo 43, eu findo aqui a minha participação nesse vídeo. Mateus 12, 43. Olha o que está escrito. Mateus 12, 43. Está escrito assim: A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo como esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Olha o que está escrito 43 agora. Mateus 12, 43. Eu li o 42, versículo 42. Agora vou ler o versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração mal. Observe que aqui é Jesus falando, acerca da saída do espírito imundo. O espírito imundo sai da vida de uma pessoa quando essa pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. E o espírito imundo sai e passa a caminhar por lugares, caminhar por lugares áridos. Ok? Porque ele saiu? Porque chegou um que é maior do que ele, que é o Espírito Santo, para habitar na vida do crente. Então, quando o crente aceita Jesus, o que acontece? O espírito que vivia na vida dessa pessoa sai
e passa a passear, a caminhar por lugares áridos, porque o Espírito Santo passa a morar na vida dessa pessoa, quando essa pessoa tem aliança com Jesus. Mas ele volta, e se ele voltar para o mesmo lugar aonde ele habitava, que é o nosso corpo, e encontrar sem ninguém, varrida e adonada, ele volta e traz com ele mais 7 demônios, piores ainda, e passa a viver novamente naquele corpo, naquela pessoa que se desviou da presença de Deus, da presença do Senhor, e o Espírito Santo saiu automaticamente e a casa, que é o nosso corpo, ficou vazia. E ele volta e, achando a casa, o nosso corpo, vazia, sem ninguém habitando, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E a situação daquela pessoa se torna pior do que antes. Ok? Então observe que o espírito maligno só pode entrar na vida de uma pessoa quando não tem ninguém habitando na casa, que é o corpo dessa pessoa. Então o Espírito Santo está habitando em nossa vida, então não tem como o espírito maligno também habitar em nossa vida. Então, respondendo o tema, não tem como o espírito maligno viver, habitar no corpo de um crente fiel, de um crente temente a Deus. Não tem como um cristão ficar endemoniado. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Deixa o seu joinha, o seu like, que gostou. Se quiser comentar ou quiser acrescentar alguma coisa, ou até mesmo deixar a sua opinião, logo abaixo do vídeo você deixa a sua opinião. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus.